O amor de Deus em primeiro lugar. Primeiro lugar. Aproveite agora para baixar o aplicativo da Rádio Vinhedo Web, a rádio web da Igreja Sem Placa. Com 24 horas de programação para você crescer em fé. É fácil, é rápido e edificador. Estamos aqui para falar de MEX, Mentoria Executiva. A Mentoria Executiva é uma plataforma poderosa de cursos e você pode acessar por mexconsultoria.com.br. Também no link da bio do BP Betão no Instagram. MEX Consultoria com BR traz a você cursos de hebraico, a língua de Deus, a língua original, para você poder enxergar a Bíblia colorida. Também tem o curso de neurociência, a neurociência aplicada à espiritualidade. Também a Bíblia que você nunca viu, revelações, mais de 5.000 revelações de todos os capítulos da Bíblia. Essa você não esperava e você vai ter tudo isso à sua mão. MEX, Mentoria Executiva, tudo que você precisa para o seu próximo passo. MEX você acessa, MEX você confia, MEX você maximiza. Vem comigo, vem. Shalom Adonai. Bem-vindo, bem-vinda a mais uma Rádio Vinhedo Web. Você está aqui nos acompanhando nesse canal para que você possa ser edificado em Deus e que a sua vida encontre muito mais sentido, porque realmente nós precisamos se alimentar de Deus, precisamos se alimentar da sua palavra. Por isso, seja muito bem-vindo mais uma vez à Rádio Vinhedo Web. Hoje, nesse dia, eu estou aqui com você, declarando essa palavra, seja onde você estiver, aonde nós estivermos. Nós queremos decretar e declarar a nossa fé no Filho de Deus, porque a nossa adoração é pelo Espírito inclusivo. Cristo Jesus é aquele que nos incluiu na videira, nos incluiu no seu amor, e ele veio com um amor magnético, né? Um amor intenso que realmente nos constrange, que realmente nos faz continuar. Então seja muito bem-vindo, você que está tomando o seu café, ou indo para o seu trabalho, mas que não deixa de estar acompanhando todos os dias as palavras que nós temos colocado neste lugar, porque não há outra maneira de você crescer em fé, a não ser por ouvir a palavra de Deus. Então, escute a palavra de Deus sempre que possível, pratique essas palavras e deixa com que o Senhor possa te ensinar todas as coisas. É o Senhor que nos ensina todas as coisas, porque Ele é uma fonte inclusiva da água viva e inesgotável. É isso aí. Eu nunca vi alguém dizer que se cansou do Senhor. Você pode estar cansado da religião, você pode estar cansado dos formatos, você pode estar cansado das tradições, você pode estar cansado de apenas sobreviver, de pagar uma vida de boletos, ter uma vida de pagar boletos, né? Essa é a realidade. Mas como filhos de Deus, nós somos chamados a desfrutar do Senhor, a realmente se envolver com o Senhor, né? Então, quando eu começo a viver por essa perspectiva de que o Senhor é uma fonte eterna, eu não estou ligado nas coisas, né, deste mundo, eu estou ligado nas coisas eternas. E hoje eu estou aqui, um ambiente diferente, o Senhor deu a oportunidade de conhecer algumas pessoas maravilhosas. Estamos aqui em um outro co-work, né? Mas agora também aqui no Nordeste, e glória a Deus por isso, estava fazendo algumas gravações ali, para elaborarmos alguns trabalhos, e estamos aí desenvolvendo essa perspectiva. Enquanto isso, eu quero que você deixe o seu comentário, deixe o seu like e coloque aquilo que você quer encontrar no Senhor como uma fonte. Todos buscam uma fonte, né? Uma fonte fala sobre um lugar de suprimento. A fonte fala sobre um lugar onde você vai ser saciado de alguma coisa. Então, todos nós carregamos no nosso coração uma sede e uma fome. Nós carregamos uma sede e uma água, né? Inclusive, quando os lábios estão secos, a primeira coisa que você deve fazer é tomar uma água para que você possa saciar a sua sede. Assim somos nós, né? Dentro de nós
existe uma sede, né, espiritual dentro de nós, existe uma sede que busca, né, coisas eternas em nossas vidas, e isso foi o próprio Deus que colocou dentro de nós. Então, como que nós podemos alcançar este lugar, sabendo que Ele é a fonte, sabendo de que Ele é este lugar que eu posso encontrar? Infelizmente, hoje as pessoas estão presas nos rituais, estão presas nas estruturas, e essas estruturas não vão promover a saciedade dessa sede. As estruturas não vão promover esse encontro com a fonte, porque primeiramente fonte fala sobre algo orgânico. A fonte, né, inclusive aqui no lugar que eu estou, na região que eu estou, existem muitas possibilidades de fontes, né, fontes de água que jorram naturalmente, né, que sem nenhum esforço, sem nenhuma manipulação humana. E o que eu preciso fazer? Eu preciso acessar esse lugar, eu preciso estar nesse lugar. E assim, quando eu vou lá e acesso, eu preciso simplesmente ter a vontade e o desejo de encontrar esse lugar. E glória a Deus, porque Jesus, ele é essa pessoa que nos leva a este lugar, que sacia a nossa sede e que nos faz permanecer. E nesse dia, nessa segunda-feira, eu quero te convidar a você meditar nos versículos que está em João, capítulo 4, o versículo 4 e o versículo do 39 ao 42, Atos 18, 10. Esses são os versículos que você vai meditar no dia de hoje. São os versículos que você pode anotar aí onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, ou depois você ouvir quando tiver oportunidade. Mas o que importa é você se alimentar da palavra. O Senhor, ele nunca pediu para ser estudado. O Senhor, ele nunca pediu para ser sistematizado. Até porque qual foi o homem, né, que sondou a mente do Senhor para descobrir a sua altura, a sua profundidade, a sua largura? Nós não podemos mensurar quanto o Senhor é. Apenas nós podemos se envolver nessa infinitude de vida que é Cristo Jesus, a fonte inesgotável. Então, nessa segunda-feira, nós temos como tema a observação de um encontro divino inclusivo, na percepção que alcança toda a cidade. Olha que incrível, né? Porque nós estamos falando nessa semana do livro de... Na verdade, estamos continuando, né? Falando sobre o livro de João. E agora nós estamos no capítulo 4. Então, cada semana temos passado por um capítulo, temos aí meditado em um capítulo. E agora nós estamos falando sobre essa observação de um encontro, né? O livro de João, ele é maravilhoso por isso, porque ele está retratando o verbo que vem de encontro aos homens. E muitas das vezes nós somos resgatados por Deus, porque é o Senhor que vem ao nosso encontro. Não é as nossas boas atitudes, as nossas boas obras que faz o Senhor vir até nós. É o amor constrangedor dele para com nossas vidas, é o amor resgatador que Deus tem sobre cada um de nós. E é esse amor que nos resgata, é esse amor que nos orienta, né? Que nos faz encontrar o caminho verdadeiro, encontrar o caminho de sentido, que é um sentido que nós não encontramos fora desse lugar, né? Nós não encontramos fora de Deus. E não é um sentido religioso da coisa, mas é um sentido, sabe, que você realmente tem um encontro divino. Todo encontro divino vai fazer você, ele tem um efeito, né? Esse efeito é de fazer você olhar para as coisas eternas, é de fazer você olhar para as coisas que estão acima dessa naturalidade, né? Dessa vida natural, onde as coisas acontecem por acaso. Nada acontece por acaso. Tudo é um plano divino, um encontro que nós devemos ter. Então, a observação que eu preciso ter é de realmente estar aberto, né? A palavra de Deus vai dizer que os céus manifestam a glória de Deus. Então, se você está observando, olhando para o Senhor, você vai encontrar esse lugar aonde Deus ele é manifesto. E nós estamos em busca de um encontro. Nada melhor, né? Quando você está com saudade de alguém, você quer se encontrar com aquela pessoa, você quer se encontrar com alguém que você ama, você quer estar com alguém que você ama.
Então, há encontros que marcam as nossas vidas. O Senhor marcou a minha vida no dia 4 de fevereiro de 2016 e nós continuamos essa caminhada. E glória a Deus por todas as coisas, que você nesse dia possa ter a observação de um encontro divino e inclusivo na percepção que alcança toda a cidade. Então, os filhos de Deus, eles são chamados a incluir um povo. Infelizmente, o que nós temos por aí é a exclusão, mas Cristo é aquele que veio nos incluir. Nós éramos como a videira brava, né? Uma videira rebelde, nós estávamos desalocados, né? Nós estávamos fora dessa realidade de Deus, mas o Senhor, com a sua bondade, Ele nos inclui na sua promessa, Ele nos inclui no seu plano eterno, no seu plano divinal, e esse plano divinal é que Ele está sendo dispensado a mim e a você, e Ele sendo dispensado, ou seja, né, se fazendo conhecer e se fazendo conhecido entre os homens. Cristo Jesus é simplesmente esse cara que veio tornar Deus conhecido a nós. Então, Cristo é a oportunidade de um encontro divino que nós podemos ter com o Senhor. E isso não é uma liturgia, isso não é uma pedagogia ou algo fantasioso, né? Mas é realmente uma realidade que eu e você, nós podemos ter, experimentar, né? Nós podemos ter essa experiência de vida. Por isso, observe todas as coisas, porque o Senhor está constantemente promovendo encontros na nossa vida. E glória a Deus, você que está acompanhando, coloca aí o seu like, deixe o seu comentário e também baixe o nosso aplicativo da Rádio Vinhedo Web e esteja presente, né? Ouvindo. O melhor do aplicativo é que você pode acompanhar, não apenas aqui no YouTube, mas também você pode acompanhar 24 horas por 7, sempre que você quiser. Sempre que dentro do teu coração haver um clamor para algo real, um clamor para esse encontro e para essa observação que nós vamos tendo em Deus. Amém? É isso aí. Então não deixa de baixar, não deixa de se envolver para desenvolver. Que todas as coisas e a dinâmica do céu encontre o seu coração, encontre a sua vida. Amém? E é isso, nós estamos falando na segunda-feira sobre a percepção observável, sobre o livro de João, capítulo 4. Né? Eu quero até ler para você aqui essa palavra, mas antes de ler para você, nós vamos colocar aí um louvor, vamos colocar um intervalo e que você possa meditar sabendo que enquanto você escuta a palavra de Deus, você também é chamado a declarar essa palavra. Louvor não é apenas uma música bonitinha, não é apenas uma música sentimental, mas é realmente algo que sai dos seus lábios como alegria ao Senhor, como gratidão ao Senhor. Então, que você possa ter na tua vida a marca de lábios, de uma boca, né, que louva ao Senhor, porque primeiramente o seu coração está grato ao Senhor pela oportunidade de vida. Sempre que, enquanto houver vida, nós podemos se encontrar com o Senhor. E eu tenho certeza, o Senhor é um excelente promovedor de encontros. Então, vai acontecer encontros na sua vida que você nunca imaginou. E quando você tem esses encontros, você vai ver o seu coração se alegrar bastante. Há tantos encontros na Bíblia, né? O maior deles que eu vejo é quando Maria também encontra o Espírito de Deus, né? E ela gera algo. Então, nós somos chamados a gerar algo em Deus. Todo encontro divino está gerando algo que agrada o coração de Deus. Então, sempre que você se perguntar, esse encontro, essa ocasião, esse evento que me aconteceu, é um evento que glorifica o nome de Deus? Então, se está gerando algo agradável ao Senhor, se está gerando um resultado que o Senhor pode se alegrar, com toda certeza, esse resultado está agradando o coração de Deus. Então, sem mais delongas, sobe aí esse intervalo, nós nos encontramos daqui a pouco.
Se um dia te disseram que ser livre é fazer o que quiser na hora que bem quer, sem ter preocupação se alguém se machucou, com aquelas palavras ditas sem amor. O egoísmo não leva a qualquer lugar, na solidão é lá que você vai chegar. Me diz, valeu a pena essa amargura que espalhou como semente e hoje floresceu? Certeza vai querer continuar assim, magoando e magoado num loop sem fim. Acorda, larga a mão desse rancor e vem viver uma vida livre em amor. Amar e ser amado nunca custou caro, então por que insiste tanto em parcelá-lo? Fala, fala de tanto amor, mas hoje ninguém dá benção nem pro avô. Por isso eu te digo que ser livre é fazer o que Deus quer quando Ele quer, pra saber exatamente aquilo que eu sou. Livre pra dançar, cantar, gritar, sorrir, livre pra dizer ao mundo quem eu sou em ti. Sou livre pra dançar, cantar, gritar, sorrir, livre pra dizer que eu sou livre em ti. Se um dia te disseram que ser livre é fazer o que quiser na hora que bem quer, sem ter preocupação se alguém se machucou, com aquelas palavras ditas sem amor. O egoísmo não leva a qualquer lugar, na solidão é lá que você vai chegar. Me diz, valeu a pena essa amargura que espalhou como semente e hoje floresceu? Certeza vai querer continuar assim, magoando e magoado num loop sem fim. Acorda, larga a mão desse rancor e vem viver uma vida livre em amor. Amar e ser amado nunca custou caro, então por que insiste tanto em parcelá-lo? Fala, fala de tanto amor, mas hoje ninguém dá benção nem pro avô. Por isso eu te digo que ser livre é fazer o que Deus quer quando Ele quer, pra saber exatamente aquilo que eu sou. Sou livre pra dançar, cantar, gritar, sorrir, livre pra dizer ao mundo quem eu sou em ti. Sou livre pra dançar, cantar, gritar, sorrir, livre pra dizer que eu sou livre em ti. Voltando aqui, seja bem-vindo mais uma vez. Se você foi pegar teu café, foi ao banheiro, ou se você escutou de fato esse louvor, mas o que importa é que você permaneça aqui conosco, né? Hoje vai ser 30 minutinhos aqui, eu e você, nessa dinâmica, nessa palavra declarando, mas
sabendo que a marca desse registro, que é a marca dessa palavra. A palavra de Deus diz: todo aquele que tem fome e sede, vem a mim, porque eu saciarei a sua sede, né? Por quê? Porque há uma percepção que alcança toda a cidade. Eu quero ler com você, já declarando essa palavra, João capítulo 4, versículo 4 e o versículo 39 a 42. E era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher, que tinha dito: ele me disse tudo o que já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. E Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. E diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Olha que incrível, porque essa passagem é um relato de uma mulher que ela foi uma das primeiras daquela cidade, a mulher samaritana. Ela foi uma das primeiras mulheres, né, a ter um encontro naquela cidade. E as pessoas estavam crendo no nome de Jesus porque ela falou o resultado de um encontro divino e real que ela teve. Quando nós encontramos a Deus, nós passamos a falar o que Ele fez na nossa vida. Nós passamos a comunicar às pessoas o quão bom foi esse encontro. Então, se eu estou me encontrando com Deus, se eu me tornei essa fonte inesgotável, eu vou apontar um caminho, eu vou apontar um testemunho, porque se eu estou vendo, se eu estou tocando, se eu estou sentindo, eu passo a realmente também ser um comunicador dessa verdade. Mas o mais incrível que há nessa palavra é que eu fico imaginando, né, ela falando ali, talvez algumas pessoas não dando crédito para o que ela falava. Aqui vai dizer que algumas pessoas creram nessa palavra que ela estava dizendo, mas algo interessante acontece. O próprio Cristo se encarrega de chegar naquela cidade. O próprio Cristo se encarrega de anunciar, né, como uma própria pessoa, aquela cidade. Deixa eu falar algo para você. Quando Deus quer transformar um lugar, Ele envia pessoas improváveis para realizar a sua vontade. Quando o Senhor Ele quer desejar algo, aliás, quando o Senhor deseja que o seu propósito seja estabelecido, Ele mesmo se encarrega de realizar. A boa parte é que eu e você, nós podemos ser participantes daquilo que Ele quer fazer. Isso deve ser um motivo de alegria para nós. Isso deve ser um motivo de satisfação para nós, porque fazer parte do plano de Deus, e muito mais do que fazer parte do plano dele, é estar com ele. Então, ela anunciou o Cristo porque ela esteve com ele, mas ainda assim, houve algo naquela cidade que precisava de uma transformação, e o próprio Senhor se encarrega de fazer aquilo. Há lugares, né, que estão sofrendo, há pessoas que estão sofrendo, há pessoas que estão presas, e existe um clamor subindo aos céus. Deixa eu declarar algo para você. Vai chegar um momento que toda a cidade irá ver a glória de Deus. A palavra de Deus nos assegura, falando sobre a volta dele, né? Que todo joelho se dobrará e reconhecerá que Cristo é o Filho de Deus. Aqui nesse caso, foi uma cidade que reconheceu que Cristo é o Filho de Deus. A palavra diz aqui, né, que agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, ou seja, eles ouviram, né, deram crédito ao que elas falaram, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este verdadeiramente é o Salvador do mundo. Às vezes, né, você escuta as coisas sobre Deus, mas você talvez não entende assim, né, na sua totalidade, não consegue ter uma experiência com isso. E tá tudo bem, você até crê, mas você quer algo mais, né? Você fica com aquele gosto de dizer, tipo, eu quero mais, né? Eu sei que tem mais. E interessante porque o Senhor, Ele pode suprir esse mais que você deseja. Ele pode estabelecer o mais que você quer. Ele pode te dar o mais que
homem nenhum pode te dar, proposta nenhuma pode te dar, oportunidade nenhuma pode te trazer, mas Cristo Jesus é o Salvador do mundo. Ele é o Salvador do mundo e Ele quer que você tenha essa experiência com Ele como este Salvador do mundo, como aquele que veio nos resgatar, como aquele que veio se manifestar a cada um de nós. Por isso, cria nessa palavra, esteja ligado, conectado em nome de Jesus. E, para finalizar aqui, o livro de Atos, né, capítulo 18, 10, vai dizer: porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Ah, glória a Jesus, porque o Senhor, Ele é aquele que quer cuidar do seu rebanho, sabe? Você carrega um propósito, né? E muitas das vezes você quer desacreditar desse propósito, você quer ouvir as mentiras, ou você se acha pequeno ou pequena, você se acha insuficiente, ou você fala que você não tem tudo para realizar algo. Mas o problema não é o que você tem ou o que você deixa de ter, mas é a voz que você está escutando. Esse versículo está anunciando uma voz, né? Parece até a voz de um pai, né? Tipo, não se preocupe, cara. O importante é você saber o que eu te dei, o que eu te entreguei e aquilo que eu formei no teu coração. Quando você andar por aquilo que Cristo Jesus um dia disse sobre você, quando você ativar a sua identidade, quando você olhar para as ferramentas que estão dentro do teu coração, as coisas vão se materializar. Nós não somos materialistas, nós somos materializadores, né? Nossa, até cortou aqui tudo, só bem, mas não tem edição, nós estamos nisso. Mas eu espero que você possa ter entendido, né? Você não está preso ao material, você edifica com as suas mãos. Porque você tem fé, as coisas acontecem. Porque você se posiciona, as coisas chegam. Porque você crê em quem te colocou naquele lugar, você sabe que você está ali como alguém que foi enviado. Você está ali como alguém que carrega uma preciosidade. E o melhor de tudo, não adianta você saber o que você tem apenas, mas para quem você está carregando, em nome de quem. Então, tudo que eu tenho não é meu. Tudo que eu sei não é meu. Tudo que eu tenho é para alguém que está clamando a Deus, que está buscando uma resposta em Deus. E talvez eu também possa me colocar como a resposta dessa oração, do clamor dessa cidade. E eu não poderia deixar de te convidar, aonde você estiver ouvindo ou assistindo aqui no nosso canal do YouTube, eu quero te convidar a você ser alguém na cidade que vai estabelecer o caminho de Deus com as pessoas. O Senhor me deu a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas, né? Aqui na cidade que eu já morei, em Brejo Santo, e o nome do lugar é Conecta. Olha só que maravilha, né? Nós estamos conectando as pessoas com a realidade de Deus, conectando elas consigo mesmo, até porque, né, as pessoas, esse mundo, né, ele quer constantemente, o inimigo também quer constantemente nos desconectar das pessoas que nós somos e daquilo que Deus gerou em nós. Inclusive, já estou bem mais morena, e aqui o sol é maravilhoso e glória a Deus, mas a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele faz as coisas na luz e nós também estamos fazendo as coisas na luz, porque existe um plano para uma cidade. Então, o meu desafio com você é: se conecte pelo menos com 3 pessoas da sua cidade e que você seja um promovedor de um encontro divino com as pessoas. Se você carrega o Cristo em você, você é um promovedor de encontros divinos. Você carrega a verdade, você carrega a essência do Evangelho. Então você também é um comissionado a manifestar as verdades divinas. Amém? É isso aí. Nós vamos, né, por hoje, aí uma gravação mais condensada, né, mais pocket, menorzinha aí para você, mas glória a Deus que logo mais nós estaremos gravando dentro das nossas normalidades, assim nós cremos, profetizamos e esperamos no Senhor, mas que você possa desfrutar de uma palavra que sempre vai responder uma pergunta sincera do teu espírito. Por isso, esteja sempre conosco, se envolve nos nossos grupos, nos nossos canais. Você pode acessar aí na Igreja em Vinhedo, é da onde
esse canal também está sendo estabelecido, e glória a Deus por todas as coisas. Eu espero que você possa ter ganhado algo com isso, né? A única coisa que nós queremos é ganhar a vida de Deus, ser conhecidos do Senhor, se deixar conhecer pelo Senhor, e com toda certeza o Senhor também deseja com que nós venhamos conhecê-lo a cada dia. Amém? Glória a Jesus. Nós vamos para mais um intervalo. No próximo bloco você vai ter aí hora do mestre para você. Então já pega o teu caderno, já pega a sua caneta, porque quem escreve, quem lê o que está escrevendo, né? Não deixa com que fique somente ali na tua mente, mas escreve, fala, declara, né? Anota, porque isso é um exercício também que vai fazer com que a palavra fique guardadinha aí dentro do seu coração. Para mim é sempre uma alegria compartilhar essas verdades com você que nos acompanha nesse canal todos os dias, a cada dia, até que a eternidade nos faça estar com o Senhor mais uma vez. Amém? Valeu demais. Shalom Adonai. Recebemos bom tesouro, tá guardado aqui. Nosso peito tem segredo, só se pode ver. Se olhar de perto e provar da alegria que é chorar. Sofrer comigo feito um soldado em Cristo se ancorar. Sei em quem eu creio e estou certo de que tem poder e é santa vocação que Ele nos deu. Acreditar no Evangelho é ir e caminhar seguro até sozinho. Acreditar no Evangelho é ir e caminhar. Vem olhar de perto e provar da alegria que é chorar. Acreditar no Evangelho é ir. Vai! E caminhar seguro até sozinho. Seguro até sozinho. Acreditar Quer chegar no fim? É você tirar o véu. Enquanto você está com o véu, você está na mesma. Mas quando você tira o véu, você começa a avançar. Hoje falaremos sobre Deus fora da religião. Sabe que Deus nunca criou religião, mas pasmem, a religião criou deuses. E aí está realmente a dificuldade de você se relacionar com aquele que cria, mas não cria religião. E com a religião formando e tentando colocar significado a poderes que eles querem. E
por isso atribuem a deuses. Mas sabe o que o Senhor falou? Ele reconheceu que haveriam deuses e diz: não terás outros deuses. O maior Deus que existe é a própria religião. Ela se torna maior que Deus. Deus perdoa, a religião não. Deus ama, a religião não. Deus salva, a religião não. Eles se tornam a parte de Deus. Por isso hoje você precisa conhecer Deus fora da religião. Vamos então começar entendendo aquilo que é a palavra Deus, assim como ela aparece nas primeiras revelações da Bíblia. A primeira palavra da Bíblia é a palavra Bereshit. Essas 3 primeiras letras que formam justamente as letras da segunda palavra, que é Bará, e concorre então para a terceira palavra, que é Elohim. Bereshit, Bará, Elohim. O Bereshit, que é o princípio, o Bará, que é o criou, o criar, e Elohim, que é Deus. E Deus está em maiúscula? Não, em hebraico não tem maiúscula e minúscula, todos são iguais, não tem distinção. No princípio criou Deus. O que é o sujeito da frase? O sujeito é Deus. E se o sujeito fosse no princípio? Quem que criou Deus? O princípio criou Deus. Aí seria terrível, hein? Um princípio ter criado todas as coisas, mas essa é a verdade. Um princípio criou todas as coisas, porque Deus, ele é um princípio. Um princípio para quê? Um princípio para a sua história. Por que existe a religião? Porque as pessoas querem dar um início na sua vida. Agora eu estou frequentando a denominação XYZ, ali eu vou aprender a fazer isso, aquilo, outro. E Deus não quer que você tenha essa condição de dizer: eu estou aqui para esse conteúdo. Ele é tudo. Ele se entregou a você. Ele colocou em você uma palavra reveladora. E eu vou te mostrar aqui o que é a essência de Deus. O que é Deus fora de uma religião. O que é Deus por ser um princípio e por ser um ser existente e por ter uma ação. A ação principal de Deus é criar. Quando você vê as pessoas com a ação principal destruindo, você vê que é o inimigo que vem roubar, matar e destruir. O inimigo, ele quer deformar, extinguir, misturar. O inimigo, ele criou a religião justamente para isso, para condenar as pessoas através das coisas que elas fazem. Sabe que a pessoa fica muito preocupada na questão de: olha, eu vou me arrepender e eu pedi perdão, por isso agora eu tenho perdão. Sabe, você não pode ter o perdão como coisa principal na sua vida, quando na verdade você já está perdoado por Deus antes dos seus pecados. O que você tem que ter? Uma experiência no tempo de confissão, porque isso é a sua palavra. E agora nós estamos chegando à essência de Deus. Deus é a palavra que está criada em você. Então eu quero te mostrar aqui em Gênesis 1, em Gênesis 1 e 2, na criação, como Deus está se revelando. E quem é esse Deus fora da religião? O que é esse princípio? O que é o Bereshit? Esse princípio, se eu pegar essas 3 letras aqui, Reish, Aleph e Shin, de Bereshit, Reish, Aleph e Shin. O que significa Reish, Aleph e Shin? Significa cabeça. Então, o princípio de Deus é a cabeça. Quem é Deus? Deus é o cabeça de tudo, o cabeça da criação, o cabeça do universo. Tudo vem dele, por ele e para ele. Começa a entender que Deus é o cabeça e a religião quer ter um cabeça. Aí existe um conflito. Sabe o que tem esse conflito? Esse conflito veio na religião e foi extinguido por João Batista, porque João Batista, o maior homem nascido de mulher, quem que ele seria? Ele seria o cabeça. Mas Jesus, ele vem e corta a cabeça de João Batista para declarar: eu não quero outro cabeça, eu não quero uma outra religião, eu não quero outra situação substituindo a minha essência. Então você não precisa de religião, você precisa de revelação. Você precisa saber quem é Deus e saber quem é Deus por aquilo que Ele faz. Quando você entende aquilo que Deus faz, aquilo que Ele não faz, não é Ele. Porque é o inimigo realizando, é a imitação realizando, é a obra de Satanás sendo colocada como destruição. E muitas pessoas, infelizmente, seguindo um caminho da religião. Então, vamos mostrar Deus fora da religião nas 3 principais ações que nós vemos Ele realizar. E você vai identificar essas ações na sua vida e vai ter isso na sua vida com a marca maravilhosa de uma ação contínua e perpétua que Ele estabeleceu para mim e para você. Por isso, Bereshit, Bará, Elohim. Aqui nós temos então Deus como a terceira palavra que existe nesse versículo. Então,
o número 3 de Deus, simbolizando também uma marca plural, esse Yud Mem. Então, ele está falando de deuses? Não, ele está falando dele mesmo, da dispensação do Pai, do Filho e do Espírito, daquele que tem o poder de estar criando em você nova todas as coisas, porque Deus, ele vai se revelar como algo muito importante para você, como cabeça que está criando. Então, quando você encontrar essa palavra Bará, Beit Reish Aleph, essa palavra Bará, que é a palavra criar, que é a essência de Deus, está dizendo, Deus está criando casa, Beit, ele quer uma morada. O que Deus quer? Deus quer habitar, Deus quer Beit. E aonde ele vai habitar? Ele vai habitar aonde ele for cabeça. Ele vai habitar na sua cabeça, na minha cabeça. Deus quer habitar em nosso espírito. Deus quer colocar a presença dele na sua consciência. A religião quer colocar medo sobre você, quer muitas vezes mesmo anular a sua consciência. Mas olha a criação, Deus busca uma casa, Deus busca habitação em quem quer ter a ele como cabeça e ser cabeça com nele, você, ele é o cabeça e você tem a ele como encabeçamento da sua vida. Esse Aleph do Bará, que é a primeira letra hebraica, que significa a autoridade. Deus, ele quer que a autoridade de cabeça dele habite em você. Isso é o Bará. Essa é a essência de Deus. O que Deus criou em você, um lugar para ele habitar, para ele ser o cabeça e você ter a autoridade do cabeça na sua vida. Nós somos membros do corpo de Cristo. Deus criou um corpo. Esse corpo, ele tem uma marca maravilhosa, a marca da criação. Essa cabeça, essa autoridade que estão habitando em você. Isso é o Bará. Isso é o ter criado do nada. Mas como ele criou do nada? Ele criou do nada porque ele criou do tudo. Então, quando você fala, o homem criou, ou pega as agências, né? Departamento de criação, isso é piada, né? Não existe criação em nada. Até já se falou que nada se cria, tudo se copia. E é exatamente isso. O homem não tem o poder de criar. Deus é que está criando, e ele está criando a partir da sua essência maravilhosa. Ele está criando um lugar para ele habitar, para ele ser o cabeça, aonde ele está conferindo autoridade. Eu quero que você, entendendo o Bará, possa dizer, por que eu quero uma religião? Que quero colocar regras da minha vida fora do que o cabeça, que quer encabeçar a minha vida com mandamentos, com regulações e com uma promessa futura de um prêmiozinho, vai saber o quê? Você tem que limpar a sua mente dessa necessidade. Você não precisa de religião, porque Deus não está na religião. Deus, ele está na essência daquilo que ele está criando. Ele criou cabeça, Bereshit, Rosh, Bará, que vem da própria palavra Bereshit. Ou seja, quando você tem a explosão dessa palavra aqui, do Bereshit, vai trazer o criou, e vai trazer então Deus, e essa terceira palavra da revelação da Bíblia está marcada com Deus, está marcada com Elohim. Vamos ver um pouco mais o que mais Deus está fazendo para você entender o que mais existe na realidade sobre ele. Não se assustem agora com Gênesis 2:7. Você vai dizer, bom, Deus criou o homem. Aqui está dizendo que ele formou o homem. Olha só Gênesis 2:7, Deus está formando o homem. E quando ele está dizendo que ele formou o homem, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que o homem formado por ele, lá em 1:26, ele já tinha dito, façamos o homem à imagem e à semelhança, para que ele tenha domínio. Aqui está o fazer, ele não está o criar, na AC, é o fazer, fazer a partir de alguma coisa. O que ele fez o homem? O homem não foi criado do nada. Deus, ele criou todas as coisas do nada. Ele criou para poder ter o quê? A casa,
o encabeçamento e a autoridade aonde ele pudesse se dispensar. Deus quer essa casa para se dispensar. Então eu falei, a casa é o Beit, e o Aleph é o nome de Deus Elohim, e também é o Aleph, a última letra do Bará, que é trazer e conferir essa autoridade. Mas vamos ver agora o formou. Gênesis 2:7 está dizendo: formou o Senhor Deus ao homem. Que palavra que ele usa aqui para declarar formar? A palavra formar de Gênesis 2 está marcada como Yatsar. Yatsar. Yatsar é Yud, Tzadi, Reish. Yatsar. Yatsar tem a marca da mão, tem a marca da justiça e tem a marca do cabeça. O que é Deus formar? Porque Deus está formando. Então, a formação de Deus, esse Yatsar, você pode pegar no Strongs aqui, que está lá, formou Deus o Senhor. Yatsar, está colocando dar forma, moldar, está colocando o ser criado tem uma forma. Deus, ele não tem a forma. A religião criou uma forma. A religião está formando deuses. Até os próprios líderes se julgam deuses. Os próprios líderes querem dominar sobre as pessoas. E Deus quer que você domine com Ele. Ele quer se dispensar a você. Ele quer que o homem seja Deus. Ele cria essa oportunidade de dispensação. Se eu jogo uma essência na outra, nessa essência eu tenho o quê? A vida e a natureza de Deus. Você recebeu vida e natureza. Você foi formado. Você tem uma forma. Que forma você tem? Você tem a forma do vaso que vai conter Deus. Deus, ele cria o homem. E o que ele usa para criar o homem? Não, ele forma. Ele forma ao homem do pó da terra e ele sopra nas narinas o fôlego de vida. Então, você entende o que Deus está fazendo? Ele está no Bará e ele está também no Yatsar. Yatsar, então, essa palavra aqui, você pode colocar aqui, Yatsar, né? Yud Tzad Reish. Então, ele tem essa marca do Yud, que é a marca da mão, a marca do Tzad, que é a marca da justiça, a marca do Reish, que é a marca do cabeça. Deus está dando forma. Com a sua mão, ele dá forma a um ser justo. O que é a justiça? É a imagem de Deus no homem. Com a cabeça, o que é a semelhança, é a forma que ele está colocando. Ele colocou na semelhança a marca desse espírito que na sua mente vai ser ativado, esse espírito poderoso que ele está transmitindo a você. Como é bom você entender que você não precisa da religião, você precisa do Bará e do Yatsar. Você sabe que Ele é o que criou do nada. Ele criou todas as coisas. E Ele está buscando alguém para habitar. Ele está formando esse alguém na forma dele mesmo. Ele quer se dispensar a você. Ele quer entrar em você. Ele quer habitar em você. Ele quer ser um com você. Ele quer ensinar a você. A religião, ela está entrando no meio, criando deuses, criando desvios, criando outras formas, criando outras situações para impedir que o homem tenha, na verdade, esta condição. Mas Deus, se entregando a você, Ele continua sendo um. Gênesis 1:1, Bereshit bara Elohim, criação, Deus do nada. Gênesis 2:7, Yatsar ha'adam, Ele está formando o homem. Mas tem agora uma bomba para você entender o que é Deus fora da religião efetivamente, e o que Deus está buscando em você, e o que Ele está buscando no último Adão que Ele criou. Vamos então para Gênesis, no capítulo 2 mesmo, a hora que Ele está criando a mulher. Ele está lá então, Gênesis 2:22. Eu estava falando hoje no programa que Gênesis 22:2, Isaac está sendo oferecido, e em Gênesis 2:22, a mulher está sendo criada. Olha que coisa interessante, que são ligações do dois da concordância. Então, Gênesis 2:22, você tem que entender aqui o que é Deus fora da religião, o que Ele está criando para você viver, o que Ele está criando, o que Ele está formando. E agora Gênesis 2:22, o que acontece aqui em Gênesis 2:22, nós vemos assim, né, que Deus, Ele está fazendo o quê?
ele pegou a costela, e daquela costela que ele pegou, ele transformou em uma mulher, e ele trouxe a Adão. O que ele fez aqui? Está aqui em Gênesis 2:22, que ele construiu. Aqui está, em algumas traduções, que ele transformou. Então, você tem o criar, você tem o formar, e agora 2:22, a palavra usada aqui é a palavra baná. Baná é a palavra edificar, que é a palavra construir. Gênesis 2:22, ele está construindo a mulher, ele está edificando a mulher. O que é a edificação da mulher? É a figura da igreja. Então, não é a religião, é a aliança. Cristo, ele quer realmente com a igreja formar um. Quem é Cristo é o último Adão, porque esse Adão que recebeu essa condição, acordou e disse: oh, esta afinal, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ele estava feliz, mas logo veio o inimigo e separou. Como que o inimigo separou? Ele separou porque aquela aliança não cresceu. E por que aquela aliança não cresceu? Porque o homem desobedeceu. Qual foi a ordem que Deus deu que o homem negou? Aqui está a importância de você ter Deus e não ter a religião, porque Deus tem para você duas coisas: o sim e o não. E todas as coisas que você diz sim e não, você está ligando e desligando. Você está dizendo: Senhor, obrigado por esta criação, porque eu tenho a voz para dizer sim e não. Obrigado, Senhor, pela essa formação, pelo Bará e pelo Yatsar. Mas obrigado, Senhor, pelo Baná, pela edificação, porque a mulher foi edificada para ser uma com o homem. E ele fala: oh, esta sim, osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tomado. Agora então você tem uma visão completa do que Deus está fazendo. Ele está criando, ele está formando, ele está edificando. Agora você vê a função de Adão, que se perdeu. Adão se perdeu porque ele não permitiu que o mandamento do Senhor fosse estabelecido. Não é a religião, é obedecer a Deus, obedecer a palavra. Que palavra é essa? Come e não come. Quando você tem a palavra sim, nesse sim está embutindo o não. O que é o não? É tudo aquilo que está impedindo o sim. E o que é o sim? Tudo aquilo que está defendendo o não para que ele não aconteça. Então você tem que definir na sua vida sim e não. Você vai dizer sim para o Senhor, é não constantemente para a serpente. O que Jesus, como último Adão, tratou a serpente? Apenas dizendo não, não e não. E o que a serpente queria? A serpente queria transformar a pedra em pão, a edificação. Queria que a mulher, queria que a aliança, queria que a igreja, que foi formada para ser um com o Senhor, fosse formada da pedra, formada da lei. Mas você não está na lei, você é uma pedra viva, formada pelo Senhor, para ser um edifício com Ele, para ter na unidade com Ele uma marca indissolúvel na sua vida. Deus, fora da religião, é aquele que cria, é aquele que forma, é aquele que transforma. E quando você chegou na transformação, chegou na edificação, você tem então um entendimento do que está acontecendo no final dos tempos. O Senhor está edificando a sua igreja, Ele está sendo um com a igreja, não com a religião, não com o sistema, não com as agremiações, mas com aquilo que organicamente Ele criou. Ele está criando, edificando, a sua essência está sendo transportada, porque Ele desejou criar, porque Ele desejou formar, porque Ele desejou edificar.
E quando você está entendendo como essa dinâmica se processa na sua vida, então você está permitindo que Ele forme em você alguma coisa orgânica. Ele é o lavrador, você é o ramo desta videira. Não tem mais a árvore do bem e do mal. A árvore do bem e do mal é a própria religião que Satanás quis mostrar para dizer para o homem: coma dessa árvore. E o primeiro mandamento foi: coma de tudo e não coma dessa. Quando ele diz coma de tudo, ele está definindo um sim, e esse sim definiu um não. Deus não colocou um mandamento de não, Ele colocou um mandamento de sim. Você pode saber que todas as promessas do Senhor tem nele o sim e tem nele o amém. Se você disser sim para Deus, não tenha ideia do Deus criado pela religião, da proibição do não. Sempre que existe algo dizendo não, é para você afirmar o sim. Quando diz não adulterarás, é para você afirmar a fidelidade. Não matarás, para você afirmar a vida. Não roubarás, para você afirmar aquilo que é o teu direito e propriedade. A religião quer que você afirme o não, porque no não ela vai manipular as situações para que nunca você viva a promessa do sim e a promessa do amém. Deus fora da religião. A religião quer colocar mandamentos para você. Isso pode, isso não pode. Olha, fica com o primeiro mandamento: comerás. Ao mesmo tempo, não comerás. Porque todo sim carrega esse não. Se o homem disser assim: olha, você vai comer de tudo isso, ele comeria de tudo isso. E daquela árvore ele não comeria. Por quê? Porque aquilo significa o bem e o mal. Se tivesse uma árvore do bem e do mal hoje, que fruto que ela daria? O fruto bom ou o fruto mau? E o que o Senhor fala? Que a árvore boa dá fruto bom, a árvore má dá fruto mau. O Senhor dividiu as árvores bem e má. Mas ali na religião é uma coisa, porque existe o poder da manipulação, a manipulação do bem com o mal e do mal com o bem. Mas eu quero que você entenda Deus fora dessa religião. Então eu vou mostrar para você aqui, no nome de Deus essencial, o nome dele, como você está vivendo fora dessa manipulação. Então você tem o dispensar de Deus sobre a sua vida. Essa é a marca do El, é a marca do Elohim. Então o El aparece como os nomes em vários significados, né? Daniel, juiz de Deus; Samuel, que ouve a Deus, né? Joel, aquele que é o seu Deus. Então Ezequiel, a força de Deus. Aqui está o El, que é a marca do singular de Deus. Que número que é esse? Aleph é 1 e o Lamed é 30. Esse 31 é a manifestação de Jesus. Jesus aos 30 anos, ele se manifesta. 30 anos e um dia já é 31, né? O ciclo está completando. Ele está se manifestando. Deus quer se manifestar a quem? Ele quer se manifestar ao homem. Então, ele aparece também como Ia. O que é esse Ia? Esse Ia é o Iavé. Então, esse Ia de Iavé, esse El é de Elohim. Eu estou dizendo que você tem que ter Deus e não a religião. Esse I aqui é do Iavé, que vai fazer o tetragrama, as outras duas letras aqui. Mas fica com esse I aqui. Esse Ia, que é justamente a marca do Iavé, que está declinado nos nomes: Isaías, salvação de Deus; Neemias, consolo de Deus; Jeremias. Todos os nomes que tem Ia está ligado a uma particularidade de Deus. Mas o que eu estou falando aqui? Que você não precisa da religião, que você precisa do dispensar de Deus sobre a sua vida. Deus quer se dispensar a você. Deus quer entrar dentro de você. Ele quer o Bará, Ele quer o Yatsar, Ele quer o Baná, Ele quer edificar, Ele quer ser um com você. E como é que Ele coloca isso em você? Ele coloca na promessa. E você nessa promessa, você coloca no profético. Você coloca: Senhor, eu sou um contigo, eu vou vencer todas as coisas, porque Ele soprou. O que o homem, quando Ele soprou, recebeu? A alma vivente. E onde está toda a dificuldade da sua vida? Na alma vivente. Até que alguém vai dizer: eu vou expurgar essa alma, eu vou vencer essa alma e eu vou viver no Espírito. Esse foi o único, esse único foi
Jesus. Quem mais se aproximou disso? Foi justamente Elias, que recebe um arrebatamento, que vai com os carros de fogo, que é um com o Senhor e que aparece na transfiguração. E o que é Elias? Elias nada mais é do que a junção do El com o Ira. Aqui está Elias, chama de Eliarro, é o nome dele completo em hebraico, que significa Deus e Deus, Elohim e Yahvé, que significa o Senhor é Deus. Quando o Senhor é Deus na sua vida, não há espaço para religião, porque o Senhor é Deus na sua vida. Você não está buscando outra coisa que não declarar: eu quero viver o Senhor Deus na minha vida, porque o Senhor é Deus na vida dele. Houve uma continuidade em Eliseu, porque o Senhor é Deus na vida dele. Ele profetizava, aquilo não era a favor dele, mas era a favor do que Deus queria fazer. E quando desceu o fogo do céu, o que todo mundo diz? O Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. O que eles estavam falando? Elias, Elias, Elias. Estavam dizendo: Deus está nele, não é a religião. Acabe buscou a religião. Que religião ele buscou? A religião de Jezabel, que era o culto a Baal. Então a religião, ela vai permitir todo tipo de deuses, porque o Senhor não quer outro Deus, nem seja humano, nem seja uma entidade divina que se tornou diabólica. Deus está apenas no Bará, Deus está no Yatsar, Deus está no Baná, Deus está no El, Deus está no Ia. Não tem espaço para outros mandamentos. Deus quer que você apenas coma, comerás. Ele formou o homem e disse: domine, e disse: coma. Você domina sobre as aves e sobre os peixes. O que você faz com as aves? Quem não comeu um franguinho hoje, hein? O que você faz com o peixe? Tudo é para o seu alimento. E o que significa de comer a ave? Significa que você tem o domínio nesse ambiente onde os demônios querem atacar, mas você os devora, porque você tem a autoridade do Bará, Beit Reish Aleph, porque você tem o poder do Yatsar, Yud Tzad Reish, e porque você tem a marca do Baná. E o que é esse Baná? Vou completar aqui que eu não falei dessa forma. O Baná, de novo, o que é esse edificar? Deus busca uma casa. O que ele tem que fazer? Nun, que é a serpente, e Rei, que é o fôlego. O que Deus está edificando? Uma casa onde você vai sufocar a serpente. Tira o fôlego da serpente. A serpente quer ter o fôlego. Se você der fôlego para a serpente, ela vai fazer você comer do bem e do mal, vai reduzir a sua vida para uma religião, vai manipular a sua vida e vai destruir você. Mas porque você entendeu o que eu quero na minha vida, eu quero criar, eu quero formar, eu quero transmitir Deus, eu quero transmitir essa essência, eu quero colocar nessa essência uma marca poderosa e maravilhosa daquilo que Ele é e daquilo que constantemente Ele vai fazer na sua vida. Por favor, Deus fora a religião. E a religião tem um argumento assim, né? Religião é religar, religar o homem a Deus. Papo furado. A ligação do homem com Deus é Jesus. E Jesus não é a religião. Ele veio destruir os fundamentos da própria religião judaica. Ele comia e ele não guardava o sábado, que é a base da religião judaica. E qual é a base de Deus? Que você coma para ter o alimento e que você descanse, porque Ele está criando, edificando, formando e fazendo você um com Ele. Que você possa entender que Cristo em Deus e no Espírito não é a religião. Que você possa entender que você não precisa de nenhuma dessas coisas. O que você precisa, ó Deus que criou, ó Bará, ó Yatsar, ó Baná, eu quero que essas coisas sejam vividas na minha vida. Eu quero que essas coisas sejam realidade na minha vida. Eu não quero a religião, eu quero a edificação. Eu quero ser formado conforme o modelo dele. Eu quero adorar
àquele que tem todas as coisas. Ele e somente Ele tem o poder do Bará. Ele e somente Ele tem nesse atiçar, o formar um modelo onde Ele vai se dispensar a você. Ele tem no Baná a edificação para que uma aliança seja feita do homem e da mulher. Nós estamos em dias onde a ideologia de gênero está pregando todas as confusões para que homem e mulher não sejam um, conforme o propósito de Deus. Mas nós estamos dizendo aqui, o Senhor vai edificar a sua vida, vai colocar você na casa e vai tirar o fôlego da serpente, vai vencer essa serpente. O que eu faço com a serpente? Eu vou pisar a sua cabeça. Ela quer ser cabeça, ela quer ser um rei de Bará, mas não é ela a cabeça. Bará e Baná, você tem Beit e Beit igual a habitação. Aqui a serpente, lá você tem a cabeça. Aqui você tem o fôlego, lá você tem a autoridade. Nós vamos pisar a cabeça da serpente. Jesus na cruz. A cruz é um processo de morte por asfixia. Ele estava perdendo o fôlego e ele entregou o Espírito na mão do Pai e ele expirou. E ali os soldados vão para quebrar o seu osso, para acelerar o processo do peso e da asfixia. Fizeram isso com os outros dois, mas quando chegaram a Jesus, não havia necessidade. Ele havia entregue o seu Espírito ao Pai. E por que isso? Porque havia uma profecia: nenhum dos seus ossos será quebrado. E por que o seu osso não será quebrado? Porque ele vai pisar a cabeça da serpente. Ele pisou a cabeça da serpente, a serpente criadora do bem e do mal, a serpente manipuladora, não criadora, manipuladora do bem e do mal, a serpente que está estabelecendo confusão da religião. É isso que tem que ser pisado. Ele pisou na entrega desse Espírito e ele colocou você nessa unidade perfeita com Ele. Que você possa ter na sua vida muito da criação, muito da formação, muito da edificação, e que você deixe de lado qualquer outra coisa. Apenas coma o Senhor, porque dessa maneira Ele está se dispensando a você o El na sua força, o Ia na sua aliança, a mão dele com o fôlego, trazendo a você autoridade e ensino. Que você tenha tudo isso sobre a sua vida hoje e sempre. Valeu demais. Shalom Adonai.